Obrigada. Nada, professor. Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e hoje nós vamos falar sobre a relação de causa e consequência entre as partes de um texto. Bom, esse tipo de aula pode parecer um pouco óbvio, ou o tema pode parecer um pouco óbvio, mas na verdade não é muito. Bom, vamos falar primeiro um pouco sobre a relação de causa e consequência, que talvez possa parecer uma coisa repetitiva e óbvia para você, mas vamos prestar atenção. Vamos lá. Todo mundo sabe, né? A causa é o motivo pelo qual a consequência se realiza, se configura. Uma coisa precisa vir para outra acontecer. Então, essa relação que a gente estabelece entre esses dois pontos, né? Que podem estar em qualquer lugar do texto, que podem aparecer diversas vezes no mesmo texto, né? A gente não precisa procurar apenas uma relação de causa e consequência. Um texto, né, dissertativo, argumentativo principalmente, ele estabelece essas relações o tempo inteiro, né? Então, os argumentos utilizados num texto para defender um ponto de vista, muito provavelmente se baseiam nessa relação de causa e consequência. Então, a gente precisa, né, entender dentro do texto como isso funciona, como isso se dá, né? Então, sempre buscando, a gente vai buscar sempre estabelecer essa relação dentro de um parágrafo, dentro de um texto inteiro, dentro de um período, né? Isso pode acontecer em diversos momentos microcosmos do texto, vamos dizer assim, né? Do pequeno para o grande. Isso pode acontecer numa escala de diversas proporções dentro do texto. Então a relação é essa, né? Nós precisamos que algo aconteça precisamos de algo estabelecido para que algo aconteça. Então, essa é a relação de causa e consequência. Agora, é muito importante a gente dizer que nem sempre essa relação ela vai se dar nessa ordem, ok? Nem sempre o texto vai trazer a causa e a consequência. Muitas vezes pode aparecer a consequência para depois a causa ser exposta. Então, você precisa estar bastante atento, né, para entender e para saber diferenciar, né, o que provocou o ocorrido e qual foi o ocorrido, certo? Então essa relação nem sempre ela vai se dar da maneira mais óbvia, né? Qual é a maneira mais óbvia? Através de um conectivo, porque, pois, né, um explicativo. Então isso seria uma causa e consequência, uma ideia mais, né, linear. Só que o texto não é sempre assim que funciona, né? Os textos, eles variam. Então, às vezes, essa relação de causa e consequência, ela vai estar estabelecida através de uma relação de tempo, através de uma relação de lugar, de espaço, né? Então, a sintaxe, a semântica, vamos dizer assim, né? Pode variar bastante, né? As duas coisas podem variar bastante. Sintática quanto à questão estrutural. A semântica falando do sentido. Se uma coisa muda, a outra vai mudar também, né? Elas são bastante... elas têm uma relação bastante estrita, as duas, né? Sintaxe e semântica. Então, gente... isso pra gente iniciar aqui, o pontapé inicial dessa nossa aula é isso. Você tem em mente que nem sempre essa ordem vai ser uma ordem linear, nem sempre a causa vai vir antes, a consequência depois, e nem sempre vai ser óbvio, nem sempre você vai entender assim de primeira, porque tem um porquê, um pois lá, deixando claro essa relação. Então, às vezes, essa relação se dá de outra forma. Tendo dito isso, a nossa aula vai se basear no seguinte método. Eu reuni aqui textos meus, né, que eu preparei para aulas de redação, textos dissertativos e argumentativos, e a gente vai analisar trechos desse texto,
né, encontrando essas relações dentro deles, ok? Então a gente vai destacar a causa e a consequência e explicar essa relação, né, e por que ela é uma relação de causa e consequência. Só um instante. Ok, vamos lá. Bom, o primeiro texto que eu trouxe aqui é sobre limites do humor. Vamos ver. Humoristas de todo o mundo encontram diante de si uma nova realidade a ser assimilada. No século XXI, algumas piadas não são mais aceitas, principalmente as que têm como alvo grupos minoritários, né? Bom, então vamos encontrar essa relação aqui de causa e consequência nesse parágrafo, certo? Então, olha, o concurso pode pedir para você, né, colocar vários trechos de parágrafos e te perguntar qual deles apresenta uma relação de causa e consequência, por exemplo, tá? Então você precisa conseguir destacar no texto. É basicamente essa característica, essa capacidade que o concurso vai pedir de você. Então, você tem que saber identificar dentro de um texto, certo? Essas relações. Bom, então vamos lá. Olha só. Humoristas encontram diante de si uma nova realidade a ser assimilada. Então, perceba, né? Aqui, gente, eu dei uma resumida, né? Porque aqui, ó, nós temos mais detalhes, né? Mas dei uma resumida pra gente entender, né, direitinho aqui a relação de causa. Mas, basicamente, a mesma coisa. Isso não vai alterar nada, tá? Então, humoristas de todo mundo encontram diante de si uma nova realidade a ser assimilada. No século XXI, algumas piadas não são mais aceitas, principalmente as que têm como alvo grupos minoritários. Então, olha só. A consequência, né, ela já vem de cara no início do texto, né? Então, é isso que eu tô dizendo aqui, que é importante para você fixar na sua mente, né? Não espere sempre que a consequência vem a seguir, que a consequência vem depois da causa, tá? A gente estabelece esse nome causa e consequência, mas não é necessariamente nessa ordem, ok? Nesse caso aqui, nós temos a consequência antes. Então, olha só. A consequência, né, a causa. Então, vamos começar pela causa. A causa é, no século XXI, algumas piadas não são mais aceitas, certo? Esse é o motivo pelo qual humoristas encontram diante de si uma nova realidade a ser assimilada, né? Então, primeiro nós temos essa nova realidade. Qual é a nova realidade? Piadas com grupos minoritários não são mais aceitas. E a consequência, certo? Que é a adaptação a essa nova realidade. Então, os humoristas encontram diante de si uma nova realidade a ser assimilada, né? Então, antes a realidade, depois a assimilação, a necessidade de assimilar essa nova realidade. Então, a relação é essa, né? A causa e a consequência, ok? Importante, elas não vêm na ordem, né, esperada, ok? A consequência veio antes no texto. Bom, agora o segundo texto aqui fala sobre o sistema carcerário brasileiro, né? Aqueles problemas que nós viemos enfrentando, superlotação, no início do ano passado, faz um ano agora, né? Mortes em massa, teve um massacre, foi muito triste. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Pensando nessa relação. A situação desumana do sistema carcerário brasileiro, caracterizada pela superlotação e pela ineficácia na recuperação e socialização dos presos, mais uma vez foi tema de todos os jornais. Aqui, gente, nós temos um termo que ajuda a gente a pensar dessa consequência. Ok? Então, olha só. Na causa, no caso. Caracterizada. Esse caracterizada, ele assume, ele dá ali
a nossa relação, ele faz a ponte entre a consequência, certo? Que aparece também em primeiro lugar, e as causas, né? Então, nós temos, né, uma realidade que está estabelecida, né, situação desumana do sistema carcerário brasileiro, mas ela é caracterizada por quê? Esse caracterizado a gente pode trocar na nossa mente por causada, certo? Cabe causada aqui, ó. Nesse caso aqui, é mais simples a gente entender essa relação. Nesse outro texto, nós tínhamos o quê? Que é os dois pontos, né? Que é assim, não quer dizer que vá apresentar para você depois desses dois pontos uma relação de causa, certo? Nada garante isso. O caracterizado, ele tem mais essa relação, mais essa facilidade, essa relação está mais dada para a gente, né? Então, situação desumana do sistema carcerário brasileiro, caracterizada, causada, né, pela superlotação e pela ineficácia na recuperação e ressocialização dos presos, mais uma vez foi tema de todos os jornais. Então, olha só, consequência, né, como estávamos dizendo, é a situação desumana do sistema carcerário. Agora, qual é a causa disso, né? Então, caracterizada pela superlotação e pela ineficácia na ressocialização dos presos, né? Então, antes nós temos, né, a ineficácia na recuperação e na ressocialização dos presos. E em decorrência disso, nós temos um sistema desumano, certo? Um sistema carcerário brasileiro desumano. Então, a relação se estabelece assim, ok? A consequência disso é isso, é a desumanização dessas pessoas que estão lá dentro, ok? Bom, agora a gente está falando aqui sobre limites, né? Sobre os limites nas redes sociais, né? Discurso de ódio nas redes sociais, né? Tema também bastante atual. Vamos lá. O espaço ilimitado que as redes sociais possibilitam aos seus usuários... O espaço ilimitado que as redes sociais possibilitam aos seus usuários e às suas opiniões, somado à certeza de impunidade, faz com que pessoas mal intencionadas sintam-se livres e blindadas para dizerem o que querem, o que quer que lhes venha à mente. Nossa, professora, deu tudo errado aqui. Vamos lá. O espaço ilimitado que as redes sociais possibilitam aos seus usuários e às suas opiniões, somado à certeza da impunidade, faz com que pessoas mal intencionadas sintam-se livres e blindadas para dizerem o que quer que lhes venha à mente. Gente, olha só. Nesse caso aqui, nós temos, olha, o nosso indicador de consequência, né? Dessa vez nós temos a ordem correta, certo? A ordem correta não, a ordem esperada, né? Causa, consequência. Causa vem antes, né? Então, esse faz com que, né? Ele dá pra gente aquela, né? Aquela chave que o caracterizado também deu, né? Faz com que é o quê? É como se introduzisse a ideia, né, da consequência, né? No caso ali nós estávamos introduzindo a ideia da causa, tudo bem, não tem problema. O importante é que, de vez em quando, nós precisamos tentar encontrar esses termos, né, que vão substituir um porquê, um pois, a causa de, por causa de, ok? Então, nesse caso aqui é o que? Faz com que. Então, isso estabelece. E o mais interessante, que esse faz com que, ele já te dá uma ideia, né, de faz com que ele vai dar uma consequência, né? Ele dá uma ideia muito clara de uma consequência, certo? Faz com que tal coisa aconteça. Então, faz com que isso seja consequência, certo? Então, vamos ver aqui, separadinho. O espaço ilimitado que as redes sociais possibilitam aos seus usuários e às suas opiniões, somada à certeza de impunidade. Então, aí nós temos a causa do problema. E qual é a consequência disso? Né?
O que que isso faz? Faz com que pessoas mal intencionadas sintam-se livres e blindadas para dizerem o que quer que lhes venha à mente, certo? Então aqui nós vamos ter essa ordem direta, ok? Estabelecida pelo texto, né? A causa vem antes da consequência, ok? Bom, aqui esse tema que a gente vai falar agora é justiça com as próprias mãos. Também tema bastante discutido aí ano passado, né? A gente teve várias incidências aí desse tipo de acontecimento lamentável. Então, vamos lá. A população, muitas vezes, por sentir-se desprotegida pelo Estado e inflamada pela ideia da impunidade, acredita ter o direito e o dever de fazer justiça com as próprias mãos, né? Aqui nós não vamos ter esse termo que vai nos ajudar, né? Então vamos passar direto para a análise. Vamos lá, olha. A população, a consequência é o quê? A população muitas vezes acredita-se no direito e dever, acredita ter o direito e o dever de fazer justiça com as próprias mãos. Esse caso aqui, essa é uma ordem direta, né? Nós temos a causa e a consequência. Certo? Aqui tá, eu inverti, né? Mas a ordem do texto é a ordem, né, tradicional. Eu que inverti na hora de colocar aqui nesse quadradinho verde, tá, gente? Então, a população muitas vezes acredita ter o direito e o dever de fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Por sentir-se desprotegida pelo Estado e inflamada pela ideia de impunidade. Então, né, a ordem, de acordo com o texto, é a ordem tradicional. Então, a causa é a população se sente desprotegida e qual é a consequência disso? Ela acha que tem que fazer com as próprias mãos, já que ninguém vai fazer por ela, tá? Bom, aqui, mobilidade urbana, esse tema desse texto aqui, vamos lá. As grandes cidades brasileiras ainda apresentam pouco desenvolvimento em relação à mobilidade urbana. O que se percebe é o acesso a diversas áreas das metrópoles restrito aos cidadãos motorizados, o que, inevitavelmente, reduz a qualidade de vida da população. Nesse caso aqui, gente, nós não temos também um termo que nos ajude, certo? A dar essa sensação de indicar o caminho, né, da causa ou da consequência. Vamos passar para análise. Olha, o acesso a diversas áreas das metrópoles é restrito aos cidadãos motorizados, né? Então, essa é a consequência, certo? A causa é o que inevitavelmente reduz a qualidade de vida da população. A professora aqui fez cometeu um erro aqui, tá, gente? Essas coisas a gente digita e às vezes erra, tá? Desculpe. Na verdade, a consequência é essa daqui, ó. Tá? A relação é essa. Importante é a gente corrigir, né? É óbvio, né? É bem óbvio. Então, olha só. O que reduz a qualidade de vida da população, né? Então, o fato de o acesso a diversas áreas das metrópoles ser restrito apenas a cidadãos motorizados. Então, a consequência é uma redução da qualidade de vida. Se eu não posso chegar a todos os lugares da minha cidade, se não tenho carro, isso é um comprometimento na minha qualidade de vida, certo? Então, o transporte público deveria oferecer isso para todos. Então, gente, né, a relação aqui, apesar de eu ter escrito errado, é essa, tá? Então, deixa eu inverter essa. Então, é isso, olha. A causa, certo? E a consequência, na ordem tradicional. Bom, aqui nós estamos falando sobre nova configuração familiar brasileira, tá? Então, olha, recentemente
com o casamento homoafetivo e a possibilidade desses casais adotarem, a família passou por mais uma transformação. E ainda há os casais heteronormativos que não desejam ter filhos, número que vem crescendo nos últimos anos. Então vamos ver, né? Bom, aqui, o que estabelece pra gente essa relação de causa, né? Esse com aqui, ó. Com o casamento homoafetivo e a possibilidade desses casais adotarem. Então, isso dá essa ideia de causa pra gente, né? Com isso, a partir disso, a partir dessa realidade, tá? Então, esse é o nosso termo aqui que vai dar essa noção pra gente. O com, tá? Então, olha só. Causa. Com o casamento homoafetivo e a possibilidade desses casais adotarem, a família passou por mais uma transformação. Essa é a consequência. Esse daqui é bem tranquilo, né? Bem fácil da gente perceber essa relação de causa e consequência, né? Então a ordem é a ordem tradicional. A causa vem antes e a consequência depois. Bom, esse texto fala sobre arte urbana. Olha, as discussões sobre arte urbana foram retomadas no início de 2017, quando João Dória, atual prefeito de São Paulo, iniciou sua gestão com o projeto Cidade Linda, que planeja cobrir os grafites e pichações da capital paulista. É um tema que já está, né, o assunto já meio que abrandou, já modificou um pouco a questão, né, mas eu trouxe aqui para a gente treinar de qualquer forma. Então vamos lá, olha. As discussões sobre arte urbana foram retomadas no início de 2017. Essa foi a consequência, né? A retomada dessa discussão. Mas por que foi retomada, né? Porque João Dória iniciou sua gestão com o projeto Cidade Linda. Então, essa é a causa. Agora, perceba, né? Como eu disse para vocês, o termo que vai fazer essa ligação entre causa e consequência podem ser diversos, né? Nesse caso, ele estabelece uma relação de tempo. Certo? Foi a partir de quando que essa consequência foi, né? Que essa consequência se mostrou? Foi quando João Dória iniciou sua gestão. Então, a gente tem uma relação de causa e consequência, mas ela está um pouco guiada também pela noção de tempo. Isso pode acontecer, ok? Então, não fiquem confusos, né? A não ser que eles te peçam uma relação temporal específica, né? Então, quando tem uma relação temporal nesse texto, nesse trecho, aí tudo bem. Então, você vai destacar essa questão do quando como uma questão temporal, certo? Mas a mudança aqui, né, a retomada do assunto se deu graças a essa causa, né, ao fato do João Dória ter iniciado esse projeto, beleza? Aqui, Zika vírus, né, tema também bastante em alta ano passado. Zika vírus, a epidemia diagnosticada pela primeira vez no Brasil em 2015, deixou um rastro de terror pelo país, em detrimento das mortes e ocorrências de microcefalia em fetos. Aqui a gente está muito claro, gente. Aqui está muito estabelecido para a gente a consequência. O que termo, né? Vamos mostrar, olha. Em detrimento. Poderia ser em decorrência, em consequência, por consequência, certo? Por conseguinte. Então, assim, por conseguinte não poderia, tá? Desculpa, gente. Por consequência, ok? Então, olha só. Aqui, em detrimento, ele já dá essa direção pra gente, né? Então, sempre procure esses termos. Não encontrando um termo que vai te facilitar essa divisão, né, entre causa e consequência, vá pela sua, né, pela lógica, ok? Pela lógica de como se estabelecem os fatos. Então, a questão aqui é: por que o Zika vírus deixou um rastro de terror? Porque houve mortes e ocorrências de microcefalia, ok? Então, olha só. Consequência, o Zika vírus deixou um rastro de terror pelo país. A causa, né? Em detrimento. Então, esse em detrimento aqui, ó, deixa as coisas bem claras pra gente, ajuda muito. Em detrimento das mortes e ocorrências de microcefalias em fetos.
Aqui falando sobre a onda de protestos, né, no Brasil. Vamos lá. Desde 2013, o Brasil vem passando pelo que ficou conhecido como onda de protestos. As motivações diversas que levaram milhares de pessoas às ruas vão desde o aumento da tarifa do transporte público até o impedimento do presidente interino Michel Temer. Mas atualmente a questão do Michel Temer aí. Então, olha, vamos ver. Aqui, o que deixa claro pra gente, qual é o nosso termo aqui, gente? As motivações. Porque eu posso trocar isso aqui facilmente por as causas. Então, esse traz a relação muito mais simples pra gente, esse texto, ok? Muito mais... A gente bateu o olho, a gente sabe, né? As motivações diversas, né? Tá explicando o motivo, ok? Então, desde 2013, o Brasil vem passando pelo que ficou conhecido como ondas de protestos. Essa é a consequência, certo? Mas por que isso aconteceu? Por causa das motivações. As motivações diversas levaram milhares de pessoas às ruas, né? 3 pontinhos, coloquei reticências aqui pra gente, né? Porque não ia caber todas as motivações, são muitas. Infelizmente, são muitas. Então, olha só, a consequência é milhares de pessoas foram às ruas, certo? Por quê? Qual é a causa? Por causa das diversas motivações, certo? Então, aqui, ó, relação inversa, né? Primeiro a consequência, depois a causa. Desculpa, tinha um slide aí fora do... Bom, esse aqui é sobre bullying, gente, vamos lá. O bullying, prática por muito tempo vista como mera brincadeira infantil, faz vítimas todos os dias. Centenas de crianças e adolescentes são amedrontados, diminuídos e humilhados quase todos os dias no espaço onde deveriam sentir-se seguros, a escola, certo? Então, olha só. O bullying, né, faz vítimas, é a consequência, certo? Olha só. O bullying, prática por muito tempo vista como mera brincadeira infantil, faz vítimas todos os dias. Essa é a consequência, certo? As vítimas todos os dias. Agora, por quê, né? Centenas de crianças e adolescentes são amedrontados, diminuídos e humilhados, né? Então, fazer vítimas, né? Como que se faz essas vítimas? Essas vítimas são feitas através dessas, né, humilhações, certo? Desse medo. Então, essa é a relação. A causa, né, dessas vítimas todos os dias vem, né, desse medo, dessa humilhação que algumas pessoas provocam nessas pessoas, tá? Essa é sobre o meio ambiente, olha. O meio ambiente está na pauta de temas urgentes há mais de 2 décadas. Todos os dias somos informados de um novo passo rumo à destruição do planeta. E, algumas vezes, parecemos, né, sociedade, estar de mãos atadas, entregues à situação. Então, olha só, né, o meio ambiente está na pauta de temas urgentes há mais de 2 décadas. Então, gente, essa é a consequência, não é verdade? Agora, por que está na pauta, né? Por que está na pauta do meio ambiente todo? Porque está na pauta dos jornais, né? Na pauta da discussão. A gente discute isso na escola, no telejornal, em todos os lugares. Por quê? Porque todos os dias somos informados de um novo passo rumo à destruição do planeta, né? Então, a causa, né, é a destruição, são as coisas que têm acontecido no planeta. E a consequência disso, né, é o fato do meio ambiente continuar na pauta, né, a preocupação com a destruição. Então, primeiro a destruição diária, certo? Primeiro um novo passo rumo à destruição todos os dias,
E, por consequência desculpe, o tema permanece em alta, né? Todo ano a gente acha que vai cair no Enem uma coisa de meio ambiente, ok? Porque é um tema muito falado, né? A gente tem conferências, conselhos mundiais aí praticamente todo ano, tá? Então, a consequência de estar, né, a causa por estar na pauta é porque a destruição continua. Bom, aqui é sobre corrupção, tá, gente? Tema também bastante em alta, né? Os direitos dos cidadãos são continuamente tolhidos através de medidas que, de forma explícita, retiram tudo aquilo que lutamos séculos para conquistar. Existirá uma nova forma, alguma forma de conter o trem desgovernado da corrupção no Brasil? Então perceba, olha, o direito dos cidadãos são continuamente tolhidos. Então aqui, gente, né, é a nossa consequência, óbvio, certo? Agora, esse através aqui, esse através está estabelecendo a nossa relação de causa, tá? Através do quê? Através do quê? O através, ele vem trazer essa coisa de meio, né? Qual é o meio pelo qual isso acontece, né? Então, como a gente viu lá o quando traz uma ideia de tempo, o através, ele traz essa ideia de medo, de meio, ok? Então, é a forma pela qual isso está acontecendo, que também é a nossa causa, obviamente, né? É a causa. Por que os nossos direitos são tolhidos? Né? Porque essa é a consequência. Porque, né, está sendo retirado tudo aquilo que conquistamos, né? Então, olha só, os direitos dos cidadãos são continuamente tolhidos, né? Tolhidos é massacrados, extirpados, né? E a causa? Qual é a causa? Através de medidas que, de forma explícita, retiram tudo, né, o que lutamos anos para conquistar. Então, essa é a causa, né, dessa terrível consequência. Os direitos dos cidadãos são continuamente tolhidos, ok? Então, aqui, a nossa relação é inversa, mais uma vez, né? Vocês viram que, nos meus textos, pelo menos, eu acho que isso é uma coisa do meu modo de escrever. Nos meus textos, pelo menos, a relação é... grande maioria, ela é inversa, né? A consequência vem antes da causa. Mas existem textos de todos os tipos. Tem textos que vão seguir essa ordem tradicional. Desculpe. Tá? A gente tem só que não esperar isso. Saber de qualquer jeito, certo? Inverso ou verso. E nosso último exemplo, a política antidrogas no Brasil mostra-se falha sempre que usuários são condenados como traficantes por portarem quantidades mínimas de substâncias ilícitas, né? Então, olha só, a política antidrogas, né, no Brasil mostra-se falha, é a nossa consequência. E a causa é o quê? Olha, esse sempre aqui dá uma ideia de tempo novamente, certo? Mas dá essa ideia de causa também. Por quê? É sempre que usuários são condenados como traficantes por portarem quantidades mínimas de substâncias ilícitas. Olha só. Então, a nossa consequência veio antes, mais uma vez, né? A política antidrogas no Brasil mostra-se falha. Por quê? Né? Porque usuários são condenados como traficantes, reticências, né? Então, sempre que isso acontece, essa é a consequência. Ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.